Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda Dias e hoje nós estamos aqui para repor a nossa aula Prova Relâmpago. Antes de mais nada, eu quero lembrar você que é muito importante que você tenha realizado a lição, feito a lição, lido ela com muito cuidado, respondido as questões, mas que você também esteja com ela em mãos agora para que nós possamos fazer essa lição, tá bom? Lembrando que a dinâmica é um pouco diferente, aqui é uma reposição e praticamente eu estou aqui sozinho, né, falando supostamente para você, mas primeiramente sem ter certeza de quem é você de fato e também porque não tem como nós interagirmos. Então é um pouco diferente da lição presencial, mas eu espero que você compreenda todo o conteúdo que tem na lição, tá? Quero convidar você agora para a gente fazer uma oração para a gente começar essa lição. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por essa tecnologia que nos permite estar aqui e repondo essa lição. Pai, obrigado por essa lição e por tudo que ela nos ensina. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante, de novo e mais uma vez. Que o Senhor traga mesmo entendimento, ó Pai, a revelação de quanto essas provas são importantes. De quanto o Senhor nos ama e o Senhor nos quer desenvolver e nos fazer crescer. E que muitas vezes precisamos ser testados, ó Pai. Nos ajude a entender isso, a compreender isso e confiar no Senhor e no trabalhar do Senhor. Nos tornarmos disponível a Ti, ao Teu toque, à Tua transformação, Pai. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, entregamos toda a honra e toda a glória a Ti, ó Pai. Que Teu nome seja glorificado, não apenas nos nossos lábios, em estarmos aqui estudando, mas nas nossas atitudes de manifestar a vontade do Senhor. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Bom, antes de mais nada, nós sempre temos uma tarefa, sempre damos uma olhada na nossa tarefa. Nossa tarefa era assistir alguma coisa, um filme, assistir televisão. E aí era pra gente observar algumas coisas, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes porque não tem como vocês responderem se vocês fizerem a tarefa ou não. Mas é interessante que vocês façam essa tarefa no sentido de parar e observar o que vocês têm assistido, tá? A lição do notebook pessoal vai dizer para sermos criteriosos e a gente precisa cada vez mais estar atento a isso, tá bom? Mas vamos para nossa prova relâmpago. Se você tivesse presencial, você faria agora, eu iria dizer para você assim, ó, fecha sua apostila, nós vamos fazer uma prova. Eu quero propor isso para você, de você tentar fazer uma prova. Eu vou colocar uma provinha aqui para vocês, e eu gostaria que vocês tentassem responder sem abrir a apostila. Mas como eu não vou poder ver vocês, eu vou ter que confiar 100% em vocês. Mas vamos lá, deixa eu pegar a prova aqui. Vamos lá, qual seria a nossa provinha? Então seria importante você pausar o vídeo e dar uma olhada aqui, mas eu vou passar questão por questão, tá bom? Então essa é a nossa provinha. Eu posso mandar ela também em Word para você, então se você quiser dá para mandar, tá? Nossa primeira pergunta, eu vou ficar sempre em algum lugar, gente. Então se você quiser conferir lá, tá? Mas vai falar da lição do habitudes. Depois nós temos nossa segunda questão. Eu vou passar rapidinho porque você pode pausar o vídeo para poder ler com calma, tá? E responder. Muito bom. Bom, agora eu vou corrigir a prova. Espero que você tenha feito a lição, feita a provinha, pausado, olhado uma por uma, tá bom? Mas vamos lá. A primeira habitude, o iceberg, nos ensinou uma lição importante sobre a nossa influência. Os 10% que se encontram acima da água representam sua. Essa resposta está lá no princípio da lição iceberg, que é a página 1, que vai dizer: o iceberg representa sua liderança. Os 10% que se encontram acima da água representam sua habilidade de liderar. Então a primeira resposta certa seria a habilidade de liderar. E os 90% que ficam embaixo da água são o seu caráter. Então a resposta era habilidade de liderar e caráter. Depois nós temos a pergunta do padeiro faminto. A resposta mais correta é aquela que estaria a partir da página 7, lá no Reflexão Pessoal da Lição, que vai trazer 6 coisas que nós podemos fazer para estarmos alimentados. E aí, se você conseguisse lembrar 3 delas, estaria ótimo, tá bom? Nem todo mundo lembra, nem todo mundo entende a lição, entende a pergunta, perdão, mas seria interessante, a resposta correta seria isso. Depois nós temos essa pergunta, que ela é pessoal, de acordo com aquilo que você respondeu na lição. Então, como é de acordo com aquilo que você respondeu, não tem muito como a gente corrigir, né? Aquela perguntinha que vai de bônus. Depois nós temos o habitudes, termômetro e termostato, ou termostato e termômetro, como está escrito aqui. Essa resposta também está lá no princípio da lição, tá bom? E seria a resposta certa B.
valores essenciais, que vai dizer, o líder estabelece valores e princípios de vida e dá exemplos para que os outros vivam da mesma forma. Depois, a habitude 5 também vai estar lá no princípio, que vai dizer que o líder eficiente age assim, aparentando ou fingindo ser melhor do que realmente é. Então a resposta correta seria C, projetar uma imagem falsa de si mesmo. Por último, não menos importante, essa lição também está no princípio, e seria a E, que é o líder se apoia unicamente em seus dons e negligencia o seu caráter, que também está escrito lá. Porém, na busca pelo sucesso, o líder pode passar a se apoiar unicamente em seus dons e negligenciar o seu caráter. Eu espero que você tenha feito, que você tenha corrigido. Estou confiando em você. Mas vamos voltar para a nossa lição prova relâmpago. Então vamos lá. Bom, espero que você tenha feito a lição e lido ela. Mas vamos para o nosso princípio aqui. Essa lição vai dizer assim, ó, um líder passa por testes à medida que amadurece. Então, conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos passando por testes. E testes cada vez mais complicados. Entendo o que eu quero dizer por complicados, mais complexos, mais profundos, de acordo com a nossa maturidade. Tá? Então, conforme a gente vai amadurecer, para que a gente amadureça mais, nós vamos passando por testes mais complicados, tá? Essas provas vão desde avaliação sobre a nossa motivação, teste de submissão, a autoridade, provas de integridade. Eles revelam o potencial e a maturidade do líder e são um caminho para o progresso. Então, por que fazer testes? Por que a importância deles? Porque é através dos testes que o nosso potencial e a nossa maturidade é revelado. Então, às vezes a gente acha que está super maduro, que tem um grande potencial, e aí a gente passa por uma prova, por uma circunstância, e a gente percebe que não é bem assim. Ou às vezes a gente acha que nem tem tanta maturidade assim, e aí a gente passa por uma circunstância e a gente percebe que na verdade até que nós somos maduros. Mas para saber se somos ou não, nós precisamos ser testados, porque senão nós vivemos numa falsa ideia de. Então eu vivo numa falsa ideia de maturidade que eu tenho, mas eu nunca fui testado, então eu não tenho certeza se eu realmente sou maduro ou não. Então é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente entende que o teste, ele traz uma revelação para nós, nós vamos prestar atenção nele e vamos conseguir absorver essa revelação, entender o que ele está revelando. Poxa, se eu fiz um teste e eu não fui aprovado naquele teste, no sentido de que eu não agi como eu deveria agir, eu preciso olhar em que área foi, para que eu possa melhorar, para que eu possa me empenhar mais, para que eu possa ler mais a palavra nesse sentido, me quebrantar diante do Senhor, clamar ao Senhor para uma melhora nessa área e me empenhar nas atitudes que eu preciso ter, tá? Então os testes são muito importantes por isso, porque eles trazem uma revelação a nós. E eles são o caminho para o progresso, porque quando eu observo onde eu não estou tão bem, eu consigo me avaliar, é assim que eu vou progredindo, porque aí eu vou me esforçar para melhorar naquilo. Então, se o meu teste é de submissão e teve uma situação em que eu precisava ser submissa e eu não fui, eu vou poder avaliar por que eu não fui. E aí eu vou descobrindo as fontes, vou descobrindo os porquês, vou melhorando, vou me tratando ali diante do Senhor e aí vou progredindo e melhorando, tá bom? Então vamos lá. Nós temos um filme já de cara que é O Último Samurai. Como sempre temos direitos autorais, eu vou colocar o vídeo, o link na descrição desse vídeo aqui. Ou eu vou mandar já o link separado para você, se você receber essa aula no WhatsApp, tá bom? Mas lembre-se de algo importante, você precisa pausar aqui e ir lá assistir, mas eu já vou dar a explicação para você antes de você fazer isso, porque não tem problema nesse sentido você ver a explicação. Eu vou até ler aqui, porque a explicação da apostila está bem legal, tá bom? Vai dizer assim, ó, essa cena mostra como é uma prova surpresa para quem está despreparado. Nathan, que é o Tom Cruise, ele foi contratado pelo governo japonês para preparar um exército. A missão deste exército é exterminar um pequeno grupo de samurais rebeldes bem treinados. Como o exército de Alguen, que é o representado por Tom Cruise, é muito maior e possui armas superiores, ele recebe a ordem de iniciar o ataque. Porém, ele precisa provar ao seu oficial comandante que o seu exército, na verdade, não está preparado para enfrentar os seus inimigos, que possuem grande experiência. Então, o que ele vai dizer aqui, resumidamente, tentando trazer vocês para a realidade do filme. Ele está treinando um exército japonês, ele foi contratado para isso, para treinar eles com arma. E a luta deles é contra pessoas que têm espada, arco e flecha. Só que qual que é o problema? Ele tem pessoas que estão usando arma que ainda não estão preparadas para usar arma. Então não interessa eles terem uma arma melhor se eles não sabem usar ela de forma que ela obtenha a vantagem que ela
que ela supostamente tem. Não sei se deu pra entender minha frase, mas é assim. A arma é muito melhor que uma espada. Só que se eu não sei usar, não adianta. A espada, o cara vai chegar com a espada, vai me matar e eu não vou ter conseguido atirar nele. Então, ele tá tentando passar isso. E como é que ele faz isso? Submetendo um dos caras lá à prova. Porque ele precisa comprovar que eles não estão preparados. Assista essa cena porque ela é sensacional. Ela traz à tona a nossa lição. Depois nós temos a cena... Opa, deixa eu passar aqui. Depois nós temos uma cena do filme Corajosos. Eu espero que você tenha assistido esse filme. É um filme, não é assim, meu Deus do céu, mas é um filme bem legal. Vale a pena você utilizar ali suas horas com esse filme. Mas a cena que nós vamos ver é de um trabalhador imigrante. Então ele é mexicano e está trabalhando ali nos Estados Unidos. Ele teve muita dificuldade para encontrar um emprego, mas depois de algumas situações ele encontra um emprego numa fábrica. E aí o patrão dele vê que ele é um bom funcionário e tenta testar ele antes de promover ele. Então ele vai passar por um teste também. E é muito interessante vocês também assistir essa cena, tá? Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou eu vou mandar pra você também no WhatsApp, caso a gente tenha o número de WhatsApp um dos outros, né? Deixa eu passar aqui. Esse próximo vídeo, também vou deixar o link na descrição pra vocês. É um vídeo de um cara na academia. Mas ele tá ali propositalmente, porque ele tá fazendo uma analogia entre as provas que nós vivemos no mundo espiritual com o fato de nós malharmos. Por quê? Quando você malha, não sei se você sabe, mas nós rompemos, nós ferimos os nossos músculos para que o nosso corpo venha, regenere ele, falando para ele que nós precisamos ter mais força ali, porque nós estamos utilizando. Então a gente vai na academia, rompe com algumas coisas, eu não sei falar, eu não sei o que a gente rompe ali, mas algumas coisas são esticadas, são, feridas ali para que o músculo possa crescer. E aí ele vai fazer essa analogia em questão das nossas provas. Muitas vezes as provas, elas parecem ser doloridas, elas parecem estar esticando, né? Mas o que elas estão fazendo conosco é nos fortalecer, nos levar ao amadurecimento. É um vídeo um pouquinho grande, mas vale a pena demais vocês assistirem ele, tá bom? Então não pula, assiste ele, tá? E aí depois você volta aqui pra aula. Se você quiser deixar pra assistir tudo no final, pode. Eu não sei se você vai conseguir entender da mesma forma, mas pode. Bom, aqui tem uma imagem forte, no sentido de entendimento. Se a gente entender ela, e fizer a analogia dela, vai ser muito bom. A prova não constrói o nosso caráter, ela apenas revela. Gente, quando você é colocado à prova, você não vai aprender naquele momento, entre aspas. Então, por exemplo, você vai para uma prova de matemática. Você não vai aprender na prova que 1 mais 1 é 2. Você vai revelar que você sabe que 1 mais 1 é 2 através de responder a questão, o problema que está proposto. Então isso é muito importante porque muitas vezes nós podemos aprender com a prova. Então depois que você erra alguma coisa em uma prova, dificilmente você esquece. Mas você aprende com a prova e não na prova, porque a prova é uma revelação de algo e não um ensinamento de algo. E isso é importante para a gente entender as provas. Porque muitas vezes a gente está na prova e quando a gente acerta, a gente acha que aprendeu naquele momento, mas na verdade a gente já tinha aprendido e a gente só está revelando. Então isso é muito importante, porque nós estamos sendo reprovados. Dei uma engasgada, mas voltei. Como eu estava falando, muitas vezes nós estamos sendo reprovados e estamos achando que o problema está na prova. E não entendemos que o problema está em que a gente não está aprendendo. Foi reprovado uma vez, é porque você ainda não aprendeu. Então busque aprender rapidamente para que você não seja reprovado de novo, tá? E aí tem uma esponja aqui sendo amassada. Por que essa esponja está aí? Porque é uma analogia muito clara. Quando você pega a sua bucha lá na pia da cozinha, ela tá lá paradinha, você não sabe o que tem dentro dela. Se ela tá suja, se ela tá limpa, se vai sair sabão, se vai sair só água. Mas quando você aperta, você espreme, você vê o suco, a água, aquilo que tá dentro dela sair. Da mesma forma são as provas da nossa vida. Quando elas nos apertam, quando a gente passa por elas, elas só estão revelando o que já está dentro de nós. Então, se você está no seu trabalho, você é colocado à prova para ser submissa ao seu chefe, ou para ser honesto e não roubar, ou para por alguma circunstância, e você falha, aquilo só está revelando o que já está dentro de você. Não é que aquilo te causou aquilo só está revelando, só está trazendo uma revelação. Então, essa parte é muito importante, porque muitas vezes nós estamos passando por prova e não achamos que estamos daquela forma, que é só momentâneo porque estamos diante de uma situação difícil. E às vezes a situação difícil só está revelando aquilo que está dentro de nós.
Então, tome cuidado com isso, preste atenção nisso, tá? E medite sobre isso, porque é muito importante a gente entender e aprender com as provas para que a gente amadureça, para que elas sejam um progresso na nossa vida, ok? Bom, aí nós temos vários testes, no caso 10, lá na página 30, né? Que eu vou passar aqui rapidamente por cada um, mas se você não entendeu algum, depois você pode deixar nos comentários ou perguntar para que a gente possa tentar explicar. Mas uma coisa que é muito importante, quando eu fiz a primeira vez essa lição, eu também não entendi de cara o que cada teste de fato significava. Na teoria eu entendi, mas na prática ainda estava um pouco confuso. Mas conforme eu fui relembrando e vivenciando algumas coisas, eu fui vendo na prática como esses testes se manifestavam na minha vida. Eu acredito que pode ser da mesma forma com você, tá bom? Mas vamos lá. Teste das pequenas coisas. Vai dizer sobre a gente ser fiel quando nós estamos diante de uma situação que é aquém, que é menor que o nosso talento. Então, às vezes você tem talento para cantar, e aí você poderia cantar para um monte de gente, ser famoso, mas aí de repente você tá lá numa festa de um amigo, de um aniversário, o cara fala assim, canta um louvor aí pra gente, né? Canta uma música aí pra gente. Você pensa, eu não vou cantar aqui pra esse povo, eu não, sou um cantor top, né? Não sei se meu exemplo foi bom, acho que não. Mas enfim, quando você tem talento para fazer uma coisa grandiosa, e aí você, mesmo assim, você faz as pequenas coisas, você é fiel nelas, né? Isso é importante da gente entender, da gente fazer as coisas, mesmo que sejam pequenas, porque nós estamos fazendo para Deus e Ele vai ser glorificado naquilo, independente do como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. Bom, enfim. Acho que deu para entender, eu espero que tenha. Quanto mais falo, mais confuso parece que fica, né? Melhor ficar mais quieto. Teste da motivação. Sobre o que nos motiva a fazer as coisas que fazemos. Isso é muito importante. Porque muitas vezes você está fazendo algo certo com a motivação errada. E Deus não vê como me vê. Deus vê o coração. Depois vai falar do teste da mordomia. Para sabermos usarmos o que a gente tem. Então tem uma frase que eu gosto muito. Acho que é do Paulo Júnior. Do Paulo Borges Júnior. Mas eu não tenho certeza. Vai dizer assim, ó. Faça o melhor que você tem. Faça o melhor que você... Voltando. Faça o melhor que você pode, com o melhor que você tem, enquanto você não tem algo melhor para fazer melhor ainda. Eu não sei se essa frase é do Paulo ou se essa frase é do Joel J. Eu sei que eu ouvi essa frase de alguém e eu aprendi com ela. Então faça o melhor que você pode com o melhor que você tem, enquanto você ainda não tem algo melhor para fazer melhor ainda. Então use o que você tem, seja grato pelo que você tem e aprenda a lidar com aquilo que você tem. Não use o fato de ser precário como desculpa. Teste do deserto, mesmo a gente tá no seco, árido, né? A gente ainda consegue exercer o nosso papel. Então esse é um teste muito importante também, porque às vezes quando a gente está diante de dificuldades e circunstâncias, a gente simplesmente decide abandonar tudo. Então é um teste importante. Teste da credibilidade, né? Que é quando nossa integridade é colocada à prova, nós cedemos ou não quando nós estamos diante de uma pressão. Depois o teste da autoridade, se a gente consegue, né, obedecer, ser submisso às nossas autoridades, né? Teste da ofensa, se a gente é rápido em perdoar quando somos ofendidos. Dica importantíssima, perdoe rápido as pessoas. Quando nós não perdoamos rápido, na hora que acontece, aquilo ganha espaço no nosso coração, uma semente de amargura começa a germinar dentro de nós. Então, se alguém te magoou, você percebeu que magoou, perdoa na hora, porque perdão é uma decisão, gente. Então, faça essa decisão rápido. Não, eu decido perdoar essa pessoa, ela errou comigo, mas eu perdoo ela, tá tudo certo. Mesmo que a raiva não passou, mesmo que você ainda tá sentindo algumas coisas, perdoa rápido para que não ganhe lugar, raiz no seu coração, tá bom? Depois nós temos o teste da guerra, né, que vai falar pra gente se a gente consegue nos manter dentro da visão divina quando a gente enfrenta alguma adversidade, alguma oposição. Porque às vezes quando as oposições vêm, a gente desiste, a gente não continua firme, né? Seja uma oposição física de alguém, de opinião, seja financeira, às vezes você tá num lugar, tá ganhando pouco, mas Deus mandou você continuar ali e você fica pensando, será que eu saio, será que eu fico, né? Então pode ser em várias esferas, tá bom? Teste do tempo, se a gente usa o nosso tempo com qualidade e se a gente é capaz de esperar, de permanecer. Então isso é muito importante. Depois nós vamos ter uma lição só sobre tempo, vai ser demais. Gosto muito dessa lição, ela sempre me faz refletir, porque às vezes eu sempre estou agindo com displicência com o meu tempo.
agindo de qualquer jeito com o meu tempo, né? Não vamos falar palavras difíceis, não. Teste do senhorio de Deus. Esse acho que é um dos mais importantes, porque ele vai revelar a resposta do nosso coração a quem ou aquilo que constitui a autoridade máxima na nossa vida. Quando a vida se torna difícil, que voz determina o que iremos fazer? Mesmo quando a vida está fácil. Você tem se submetido a Deus como seu Senhor? Você se coloca como um escravo de Deus, como um servo, no sentido servo da palavra antiga. Não de alguém que está livre e espontaneamente servindo, mas entendendo que você não tem mais essa liberdade. Você se submete àquilo que Deus quer, independente da sua vontade. Ah, Fernanda, mas nós temos liberdade, tudo bem, mas não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou dizendo aqui é se você entende que Deus é seu Senhor. Se você também entende Ele nesse papel. Porque muitas vezes nós estamos tratando Deus como um amigo que nos dá sugestões. E Deus é o nosso Pai e nosso Senhor. E muitas vezes Ele também é nosso amigo. Mas antes Ele é nosso Pai e nosso Senhor. Ele está dando ordenanças a nós. Nós não temos obedecido. Porque temos levado Jesus, Deus, como um amiguinho que nos sugere algumas coisas. E muitas vezes a gente precisa entender exatamente isso. Que Deus é Senhor. Acho que deu para entender, né? Espero que sim. Bom, passando um pouquinho por cada teste, eu espero que se alguém estava com dúvida agora já esteja mais claro. Nós temos o nosso Consultando a Bíblia, que aí vai trazer para nós lá sobre Gênesis 22, 1 e 2. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E aqui vai perguntar, vai dizer que Jesus colocou Abraão à prova. Vai perguntar: usando a lista acima, que tipo de teste você acha que Deus aplicou em Abraão com relação ao seu filho Isaque? Você poderia escolher qualquer teste, todos os testes são um teste. Mas eu gosto sempre de dizer que se eu tivesse que escolher apenas um, eu diria que é o teste do Senhor e de Deus, mas acredito que todos se aplicam. Depois vai falar dos salmos: Deus justo que sonda a mente e corações, dá fim à maldade dos ímpios, e aos justos da segurança. Prova meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras, decidi que a minha boca não pecará. Amém, que assim seja. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina meu coração e a minha mente. Ele vai perguntar o que esses versículos ensinam sobre testes. Eu coloquei que eles revelam o que está em nós, mas as pessoas, cada uma, respondeu de um jeito. Depois vai perguntar por que a gente acha que por que a gente evita as provas e por que a gente acha que é tão difícil entender os benefícios delas, tá? Eu coloquei que é porque nós não queremos ser testados, nós não queremos que seja revelado nossas fraquezas e erros. E a prova traz isso à tona. Quando você não passa por um teste, é igual eu disse antes, nós vivemos num suposto lugar que a gente inventou. Então, por exemplo, se eu me acho madura e eu não passo por teste, eu vou acreditar naquilo e tá tudo bem. Mas quando eu passo por teste, aquilo de fato é revelado. E muitas vezes é revelado que eu não sou tão madura assim, que eu não sou tão, que eu não tenho tanto potencial assim. E isso nos incomoda. Nós não queremos ser colocados nesse lugar de onde o nosso imaginário é destruído, né? No sentido assim, eu me imaginava uma pessoa top, pô, eu sou top, eu oro pra caramba, né? Eu leio a Bíblia, não, eu sou crente de verdade. Mas aí você passa por um teste, aí o seu castelinho de areia é derrubado, você simplesmente percebe que não era tudo isso. Então ninguém quer passar por isso, é constrangedor. Mas isso vai nos revelar e vai nos trazer o benefício de entender que precisamos ser melhor. Mas a gente muitas vezes não quer isso, a gente não quer esse lado meio expositivo, meio constrangedor. Então eu respondi dessa forma. E aí eu espero que tenha dado para entender. Nós temos nossa reflexão pessoal para você escolher uma prova, dar uma nota, ver se você teve um progresso, uma estagnação ou uma insuficiência, tá bom? E aí você pode meditar sobre isso. Nós temos uma tarefa, tá? Mas eu gostaria de dizer algo muito importante para vocês. Vocês estão dispensados de realizar essa tarefa. Você não precisa fazer essa tarefa, tá bom? Eu não acho essa tarefa legal. Eu acho que ela não traz a ideia de teste, mas a ideia de tentação, de você tentar alguém, e eu não acho legal tentar ninguém. Por isso vocês estão dispensados de fazer a tarefa. Você pode fazer, você é livre, utilize da sua liberdade, mas da minha parte, como líder, vocês estão dispensados de realizar, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender. Nossa próxima lição, combustível emocional, espero que você esteja presencial lá, e espero que Deus abençoe você, fale ao seu coração e aprenda com as provas. Quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente é aprovado. E lembrando que tem 4 pontos lá na apostila, né, sobre as provas e a importância delas. Vou até abrir aqui pra gente comentar
para não passar em branco essa parte, né? Que vai dizer para nós o seguinte: primeiro, o líder passa por testes em cada estágio do seu crescimento. Segundo, seu objetivo em cada caso deve ser sempre de ser aprovado. Então, nossa ideia ao passar pelos testes é sermos aprovados, tá? Teste sempre precede promoção. Então, antes de você ser promovido, e quando nós dizemos promovido no mundo cristão e espiritual, é ter mais responsabilidade, você vai passar por testes. A autopromoção e a promoção humana nunca são capazes de substituir a promoção divina. Assim como um produto nunca é usado antes de ter sido testado, nós também precisamos enfrentar os testes para sermos usados pelo Senhor. Não porque Deus não sabe como vamos reagir, mas porque nós precisamos entender nossas reações. Abraão havia errado várias vezes. No caso, a Bíblia relata 2 vezes de forma bem específica ali. Ele não confiou no Senhor. Foi pro Egito, não sei se nas 2 vezes ele vai pro Egito, mas enfim, ele faz o que não era para ser feito, não consulta Deus, não faz o que não confia plenamente em Deus. Então, depois de tudo isso, Deus está pedindo aquilo que ele mais amava, né? Sem ser o Senhor. E aí ele decide entregar tudo. Então, isso revela até mesmo a Abraão que ele está pronto para ser o pai das multidões, que ele está pronto para o próximo estágio, que ele está pronto para aquilo que Deus vai derramar sobre as próximas gerações, sobre a vida dele como o pai de multidões, né, o pai da fé. Por quê? Porque ele foi testado e foi aprovado, tá? Então as provas são importantes e elas vão preceder aquilo que o Senhor tem de grandioso para derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mais uma vez, agora sim, de fato, encerrando a aula, eu espero que você tenha compreendido essa lição. Que Deus te abençoe, ministre o seu coração e não deixe agora de fazer uma oração, colocando tudo isso que nós aprendemos diante do Senhor, pedindo para que Ele continue ministrando ao seu coração. Deus te abençoe e até a próxima.